Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, com alegria, nós começamos hoje o nosso dia de meditação sobre a pessoa de São José, esse grande santo ao qual nós queremos nos consagrar, ao qual nós queremos confiar a nossa vida, para que Ele nos ajude a nos aproximarmos de Deus cada dia mais, a crescermos na fé, crescermos no temor do Senhor, crescermos em intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo e com Nossa Senhora. A consagração a São José, ela tem por finalidade Jesus. Sim, quando a gente faz uma consagração a algum santo, a São José, a Nossa Senhora, ao Anjo da Guarda, nós queremos com essa consagração pedir o auxílio destas pessoas para que nos ajudem a nos aproximar mais de nosso Senhor Jesus Cristo. A consagração a São José, ela não nos afasta de Jesus, pelo contrário, ela é um caminho para nos aproximarmos mais de Jesus. Porque depois de Nossa Senhora, a pessoa que mais amou Jesus sobre essa terra, sem dúvida nenhuma, foi São José. São José, que tanto amou Jesus, também nos ajudará a amá-lo com esse amor tão grandioso. E no dia de hoje, nós vamos meditar sobre a seguinte invocação: São José, alívio dos miseráveis, rogai por nós. Todos nós experimentamos as misérias desta vida. Como a gente reza na Salve Rainha, essa vida aqui é um vale de lágrimas. Nós estamos, de alguma maneira, em uma vida marcada pela miséria. Temos, sim, é claro, momentos muito bons, muitas graças, mas essa vida presente não é uma vida perfeita. É uma vida na qual nós encontramos doenças, sofrimentos, dificuldades financeiras, percas, mortes, sofremos. É uma vida em que nos deparamos sempre com a miséria. Na Sagrada Escritura, uma palavra muito bonita é a palavra misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é o amor que socorre aquele que está na miséria. A palavra misericórdia é miséria e coração, cordis. É o coração que se dá aos miseráveis. É o amor que se dá a quem está na miséria. Existem 7 obras, chamadas obras de misericórdia, a qual todos os cristãos são chamados a praticar. 7 obras de misericórdia corporal e 7 obras de misericórdia espiritual. As obras de misericórdia corporal são: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, visitar os encarcerados, confortar os enfermos e enterrar os mortos. E as obras de misericórdia espirituais são ensinar os ignorantes, orar pelos vivos e pelos mortos, corrigir os que erram, dar bom conselho, consolar os aflitos, suportar com paciência as fraquezas do próximo e perdoar as injúrias de boa vontade. São José, na ladainha, ele é chamado de alívio dos miseráveis, ou consolo dos miseráveis, e ainda consolo dos aflitos. Porque São José,
ele, como um homem justo, tinha um coração cheio de misericórdia. Com certeza praticava todas estas obras de misericórdia e continua a praticá-las, agora conosco, ajudando a nós que estamos aqui no Vale de Lágrimas e que somos hoje miseráveis. Quem de nós nunca passa por uma experiência de infortúnio, uma experiência de doença, uma experiência de dificuldade na família, de tribulação, de sofrimento? Todos nós. Aprendamos a recorrer a São José nos momentos em que passarmos por alguma miséria, alguma dificuldade, algum sofrimento. Quando a gente se consagra a São José, ele cuida de nós de maneira especial. Isso não significa que a gente vai ser poupado da cruz. Não, nós não seremos poupados da cruz, nós vamos sofrer como qualquer outra pessoa, vamos passar por dificuldades, mas São José estará ao nosso lado para nos ajudar, para nos dar força, para nos dar consolo. Ele é o consolo dos aflitos, é o auxílio dos miseráveis. Então, sempre que nós estivermos passando por dificuldades, nós podemos recorrer a Ele. Podemos pedir a ajuda dEle e contar com a certeza de que Ele está conosco. O Papa Bento XVI, certa vez, disse assim: se o desânimo vos invadir, pensai na fé de José. Se a inquietação se apoderar de vós, pensai na esperança de José, descendente de Abraão, que esperava contra toda esperança. Se a aversão ou o ódio vos penetrar, pensai no amor de José, que foi o primeiro homem a descobrir o rosto humano de Deus na pessoa do menino concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Bendigamos a Cristo por se ter feito tão solidário conosco e demos-lhe graças por nos ter dado José como exemplo e modelo de amor para com ele. Sim, se o desânimo, se a tristeza, se o desespero nos assaltarem, vamos lembrar de São José. Vamos pedir a ajuda de São José, vamos pedir o socorro de São José. Ele nos ama muito e Ele deseja nos consolar, nos amparar como seus filhos. São José enfrentou todos os sofrimentos desta vida. Ele sabe o que nós sofremos, Ele sabe o que você sofre, o que você está passando, Ele conhece as nossas dificuldades. E como alguém que muito amou Jesus no meio de todas as tribulações, Ele quer nos ajudar a passarmos por tudo isso firmes na fé, na confiança no Senhor. E também São José quer fazer de nós, homens e mulheres, misericordiosos. Sim, Ele que é tão misericordioso, Ele quer nos levar a também vivermos essa misericórdia, a também nós praticarmos as obras de misericórdia. Existe um santo chamado São Luís Guanella, que é um grande exemplo de devoção a São José e de prática de misericórdia. Era um sacerdote que vivia em Roma, que trabalhou, exerceu o seu ministério sacerdotal em Roma, e era um homem extremamente dedicado a cuidar dos necessitados, cuidar daqueles que precisavam, cuidar de doentes, cuidar de idosos, cuidar de pessoas deficientes. Criou muitas obras de misericórdia, instituições para acolher estas pessoas, para cuidar destas pessoas, e sempre ele fazia tudo isso
movido pela devoção a São José, pedindo a intercessão de São José. E era tão marcante a sua devoção por São José, uma devoção tão fervorosa, que o próprio Papa, São Pio X, reconhecendo a misericórdia que havia no coração daquele sacerdote, movido pela devoção a São José, o próprio Papa, São Pio X, o convidou para construir uma igreja dedicada a São José ali em Roma, numa região chamada Trionfale. Essa igreja foi construída e o Papa, depois disso, pediu que São Luís iniciasse uma obra de apostolado dedicada a São José, que rezasse diariamente pelos que sofrem, pelos sofredores. Essa instituição existe até hoje, é a Pia União do Trânsito de São José. A sede da associação fica ao lado dessa igreja em Roma, que foi construída por esse grande sacerdote. E o próprio Papa São Pio X foi o primeiro a se inscrever nesta associação. Que interessante saber disso. Existe uma associação confiada ao patrocínio de São José que reza todos os dias pelos sofredores. Se você está sofrendo, saiba, existem pessoas que, unidas a São José, estão rezando por você. Estão entregando o seu sofrimento, a sua dificuldade a Deus, pedindo que Deus te socorra, te ajude e que São José te conforte. No dia de hoje, nós vamos rezar a ladainha de São José e vamos rezar também os louvores a São José, escritos por São João Eudes. Essa oração está aí no livro da consagração, na página 328, mas também você pode encontrá-la no PDF que nós disponibilizamos. A ladainha de São José e os louvores a São José. Que São José, conforto dos aflitos, consolo dos miseráveis, que Ele seja hoje o nosso conforto e a nossa proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.